E aí galera, aquele é Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico, que nasce justamente a partir de um assunto que foi abordado brevemente na última live que eu fiz, onde um inscrito mencionou se existe ou não existe, né, uma idolatria quadrinística nesse nosso meio, se existe ou não existe uma espécie de gibilatria. Antes, porém, da gente entrar nesse assunto, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajuda a gente a chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube, e não só isso, se você não curte os vídeos, aproveite esse momento também para curtir o vídeo, que curtindo os vídeos você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Quero agradecer a todos pela força e pelo apoio. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre gibilatria, se existe ou não existe nessa idolatria quadrinística. E esse vídeo é literalmente uma tentativa de desenvolver esse assunto, gente, porque eu acho que é um assunto espinhoso, complicado, difícil, mas eu quero tentar de alguma forma fazer alguns apontamentos, por quanto que eu penso que quando a gente fala de gibilatria ou de idolatria quadrinística, eu acho que a gente vai para um extremo, né? Por que o extremo? Porque naturalmente a gente se torna fã das coisas, naturalmente a gente se torna fã de pessoas, ou seja, você começa a ler um autor, você vai gostando da obra dele, você acaba se tornando fã daquele autor. E existe um problema de se tornar fã de um autor? Não. Quando você vai se aproximando de algumas perspectivas ou de uma determinada pessoa que vai influenciando você na forma dele pensar, na forma dele agir e por aí adiante, você também cria uma certa admiração por aquela pessoa, né? Muitas vezes, determinadas pessoas da nossa vida são meio que nossos mentores, são pessoas que a gente busca orientação, são pessoas que a gente busca aconselhamento e por aí adiante, porque a gente criou um respeito tão grande por essas pessoas que quando você está com algum problema, alguma dúvida, alguma coisa que você está aí inquieto, você acaba procurando essas pessoas, porque de fato elas acabam meio que mentoreando a gente. Então, sim, será natural a gente se tornar fã. Fã do quê? Fã de pessoas, fã de determinadas obras, fã de determinados filmes e por aí adiante. E isso não é um problema, isso não é errado e não tem nenhum problema com isso. A questão é quando isso extrapola determinados limites, onde a gente fica tão fã, que acaba criando um ardor no nosso coração por aquela obra ou por aquela pessoa, que a gente meio que diviniza a obra ou a pessoa, colocando, meio que a gente cria, né, uma espécie de altar dentro do nosso coração e põe essa pessoa lá. E isso às vezes acaba acontecendo. Quando a gente vê isso acontecendo? A gente vê isso acontecendo quando, por exemplo, acaba surgindo aí um assunto a respeito de uma obra consagrada, como por exemplo Watchmen ou A Queda de Murdoch, Maus, entre outros quadrinhos, que alguém diz assim, gente, eu tento ler e eu não consigo, eu parei um monte de vezes no meio porque eu não gosto de Watchmen. Aí algumas pessoas vão dizer, rapaz, é assim mesmo, tem obra que a gente não gosta tanto. Eu, particularmente, gosto muito de Watchmen, mas não tem nada 100%, né? Tem, de fato, gente que acaba não gostando e, infelizmente, você caiu nessa parcela ali das pessoas que não gostam. E isso é tranquilo. Só que chega alguém lá no meio que fala assim, você tá maluco? Como assim você não gosta de Watchmen? Watchmen é uma obra-prima, é a coisa mais fantástica do mundo, que não sei o que não existe coisa mais maravilhosa do que o Watchmen, e você é maluco porque você isso, não sei mais o que, não sei mais o que, mas o que. Cara, faz uma redação do tamanho do mundo, não argumentando absolutamente nada, mas espizinhando a pessoa que pura e simplesmente disse que não simpatiza com Watchmen, como se todo mundo fosse obrigado a gostar de Watchmen, como se todo mundo fosse obrigado a gostar de Crise nas Infinitas Terras, como se todo mundo fosse obrigado a gostar do Jack Kirby, como se todo mundo fosse obrigado a gostar do John Buscema, como se todo mundo fosse obrigado a gostar do Frank Miller, e por aí adiante, sabe? O Frank Miller é fantástico, o Frank Miller, a pessoa fala assim, mas eu não sou muito fã da obra do Frank Miller, eu acho o Frank Miller um autor assim. Algumas pessoas vão dizer, tranquilo, nem todo mundo gosta mesmo do Frank Miller, só que aquele cara que passou do limite, que já virou meio que um idólatra do Frank Miller, ele vai dizer, você é maluco, como assim você não gosta do Frank Miller? Frank Miller é um cara não sei o que, como se o Frank Miller precisasse de defesa.
sabe? Como se o Frank Miller precisasse de defesa, como se o Frank Miller precisasse que o fã levantasse uma placa dizendo que o cara que não gosta dele é um herege maluco, que deveria ser queimado numa fogueira, não sei mais o que, porque isso acaba acontecendo, porque tem gente que infelizmente passa do limite. Todo mundo que passa do limite acaba caindo numa espécie de idolatria. Mas por quê? Porque passou do limite. E dentro, né, por quê? Porque é tão fã, tão fã, tão fã, que diviniza a pessoa. E isso é muito complicado. Mas é muito complicado por quê? Porque daí eu não respeito a opinião do outro. E muitas vezes eu acho que tem gente que acaba, inclusive, dizendo que gosta sem gostar tanto, justamente para não causar problema, justamente para não ser excluído de determinados meios. Porque se você pega ali um determinado meio, tem um fervor tão grande por determinada obra que se você falar que não gosta, você é ridicularizado, maltratado e coisas desse tipo. Por exemplo, a gente pega uma obra, por exemplo, igual The Wicked and the Divine, né, onde o Kieron Gillen trabalha o quê? Ele trabalha justamente essa disposição humana de criar ídolos, né? Ou seja, aqui ídolos da cultura pop são divinos, porque são deuses que encarnaram em seres humanos e se tornaram famosos. E as pessoas fazem loucuras por essas pessoas. E muitas vezes, alguns fãs de quadrinho acabam fazendo também loucuras pelo seu ídolo. E sabe, e não é uma questão de tipo assim, eu fiquei horas lá na fila para pegar um autógrafo do Alan Moore. Não tem problema. Eu fiquei horas lá na fila para pegar um desenhozinho do Frank Miller. Não tem problema. A questão não é essa se eu fiquei horas na fila ou não fiquei, se eu paguei por uma assinatura do Neil Adams ou não. A questão, queridos, é quando a gente chega num ponto que a gente quer impor sobre o outro as nossas preferências de uma forma tal que parece que o gosto do outro nada vale. Por quê? Porque não é um problema ser fã. Eu sou fã do Hulk, eu sou fã do Demolidor, eu sou fã do Bill Mantlo, eu acho que o John Buscema é o melhor desenhista de quadrinhos da história. Mas aí uma pessoa fala para mim, eu não gosto do John Buscema. Eu diria para a pessoa, rapaz, é um direito teu, mas eu gosto muito. Por que você não gosta do John Buscema? Por isso e por isso. Entendi, mas eu gosto do John Buscema justamente por aquele. A gente conversa e fica tudo bem. Só que tem o cara que gosta do John Buscema de um jeito que ofende o outro. Fala, você é maluco, rapaz, como não gosta do Trastome? O cara é genial, que não sei o quê. É por isso que esse negócio tá desse jeito, porque a gente igual você, que viu? Tá idolatrando o John Buscema. Isso não é sadio. E não é sadio por quê? Porque daí você não constrói nada, você afugenta. E aí, pessoas que são muito assim, muito exageradas, que rompem esses limites, quando acham um novo leitor no caminho dele, um cara que está se aproximando de quadrinho agora, acaba tratando a pessoa de um jeito, muitas vezes, chato, de uma forma onde ele acaba pesando a mão demais nas argumentações em cima de um leitor novo, que o cara fala assim, rapaz, eu não quero mais ler essas coisas não, porque as pessoas que lêem isso ficam doentes, igual esse doido aí, sabe? Então acaba acontecendo isso, acaba. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Infelizmente, existem pessoas que passaram do limite e sim, adoram determinadas obras e determinados autores de uma forma que eles acabam se tornando pessoas que não sabem conversar ou não sabem aceitar uma opinião adversa da deles. Por quê? Porque torna-se heresia na cabeça dela, vamos dizer assim, alguém dizer que não gosta daquele autor ou daquela obra. Existe problema em ser fã das coisas? De jeito nenhum. Ser fã das coisas ajuda, até porque quando você é fã de alguma coisa, você quer conhecer mais a respeito dela. O problema é quando esse limite do fã vai indo muito lá para frente e aí a gente acaba passando do limite, e tudo aquilo que fica extremo demais, tá, fica perigoso. Então eu não gosto de coisas extremas demais justamente por conta disso. Quando você é extremo demais, você acaba ficando um tanto que problemático. Por exemplo, eu sou rígido demais, aquele que é rígido demais não tem conversa com ele, né? Porque aquilo que é rígido demais não entorta, não é maleável de jeito nenhum. Fulano é mole demais, então isso também já não é bom porque o cara não tem nenhum tipo de firmeza, entendeu? Então esses extremos, eles são muito complicados e eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais centrado, a gente tem que ser um pouco mais equilibrado e manter o nosso pensamento saudável, a nossa percepção sobre as coisas de uma forma mais saudável, inclusive dentro nesse nosso mundo quadrinístico, que tem tanta coisa bacana pra gente ler, tanta coisa bacana pra gente aprender, inclusive
entre um com o outro, e aí a gente vai escolher brigar porque alguém não gostou da arte do outro. Frank Quitely, sinceramente falando, a pessoa tem todo o direito do mundo de não gostar da arte do Frank Quitely. João, mas é loucura, o Frank Quitely desenha pra caramba. Eu sei, gente, que ele desenha pra caramba, mas tem gente que não gosta, e isso tem que ser respeitado, né? Porque uma coisa é você conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto, outra coisa é você se impor em cima dela. Quando a gente quer se impor em cima dos outros, a gente tá faltando com respeito. Quando a gente quer impor a nossa própria idolatria sobre um fulano, querer transformar o outro num idólatra igual a você, aí a gente já passou do limite, ó, faz muito tempo, e a gente tem que cuidar com isso. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa falação tenha tido algum sentido para vocês, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Enfim, já teve que se deparar com gente que adorava tanto alguma coisa que passava do limite, para você era difícil isso? Sim, não, enfim, vamos tentar conversar um pouquinho a respeito disso, porque conversar com vocês vai ser muito bom. Antes de terminar o vídeo, quero agradecer os apoiadores do canal. Fica aí o nome de todo mundo aí aparecendo aí na tela. Valeu mesmo pela força e pelo apoio de vocês. Se você quiser se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, você contribui por meio de Pix com R$10 e você vai concorrer também a sorteios de quadrinhos, tá bem? Então tem mais informações em vídeos aqui no canal que ficam linkados aí para você tirar as suas dúvidas, mas torne-se um apoiador do canal, que tornando-se um apoiador do canal, você dá uma força muito grande para continuar sendo produzido conteúdo aqui no Eu Leio Gibi, e ainda você concorre a sorteios de quadrinhos. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.